Olá, boa noite, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal da missionária Elizabeth Maciel, ao devocional bíblico dessa noite. Seja muito bem-vindo, você que vai assistir agora, ao vivo aqui no Facebook, você que vai ir até o YouTube, pegando esse link que eu deixei na descrição do vídeo ali, junto com a escritura bíblica que nós nos baseamos nessa noite. Seja da forma que for, que você esteja entrando no canal evangelístico Momentos Preciosos, nesse devocional bíblico, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Nós vamos continuar a falar na mesma ênfase da manhã. Pela manhã nós falamos um pouco de desobediência, de obediência do caminho da vida e o caminho de morte, e o que leva a tais caminhos, né? A obediência à palavra de Deus ou a desobediência e a procrastinação diante da palavra. E nós estamos aqui para trazer um pouquinho mais dessa palavra. De manhã nós falamos sobre o pecado que abomina a Deus, que é o pecado da idolatria, e ela está em várias formas, principalmente no engano de cultuar imagens, de se procurar prognosticadores, de se procurar algo físico que possa nos ligar a Deus, sendo que nós estamos ligados espiritualmente com Deus através da pessoa de Jesus. O véu do templo se rasgou, nós não precisamos mais de sacrifícios. O único sacrifício poderoso quem fez foi Deus, foi o próprio Jesus. Então você agora, nessa oportunidade da noite, vai poder entender um pouquinho mais o que foi falado de manhã. Abaixo aqui deste vídeo está o vídeo da manhã, ao qual eu estou ali de vermelhinho, né, com vestido vermelho. Você vai poder ver sobre o pecado que abomina a Deus, que nos afasta de Deus, que é o adultério contra Deus, é a procrastinação, é a desobediência, é o estar ali diante de outro Deus que não seja Deus, de outra coisa ou de outra crença que não seja Deus, que não seja Jesus. Ele nos conduz ao Pai, Ele é o próprio Pai, Ele é o próprio Filho, Ele é o próprio Espírito Santo. E somente vem a Ele através da palavra dEle, aquele que crê na palavra e pratica e obedece. Porque se você não está na obediência, você não está na presença do Senhor Jesus. Infelizmente. Então, querido, querida, fique aí, vamos aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor, porque essa palavra aqui, ela edifica, essa palavra salva, essa palavra cura. A palavra do Senhor mesmo diz de si mesmo, ela diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E a palavra do Senhor diz assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é através desta palavra que nós podemos ser salvos. E hoje vamos continuar falando sobre idolatria. É um tema pesado, é um tema difícil de falar, mas eu estou aqui para falar a verdade do Senhor. Sei que muitas pessoas de repente vão se desinscrever do meu canal do YouTube, muitas pessoas vão talvez deixar de me seguir por essa palavra da verdade, mas a palavra da verdade, ela tem que ser pregada, ela tem que ser dita, a tempo e a fora de tempo, e só os corajosos, os obreiros que estão em obediência à palavra, é que podem verdadeiramente abrir os olhos daqueles que estão cativos, cegos, surdos, diante da palavra do Senhor. E aqui entrou o Edmundo Pinto dizendo: para que você possa dizer Rio Grande do Sul e o Brasil é do Senhor Jesus. Aqui ele está dizendo para votar em determinado candidato. Por favor, desligar um alarme aqui, que era o alarme antigo da oração das 19 horas. Mas assim, queridos, nós verdadeiramente somos de Cristo, e o Brasil sim será de Cristo, não apenas quando elegemos nossos candidatos ou quando achamos que um candidato tal ou tal vai estar ali à frente da congregação, à frente do reino, à frente de um governo. Sim, a palavra do Senhor diz: bem-aventurada a nação cujo Deus não é menino e cujo rei teme ao Senhor. Amém, glória a Deus. Mas o que nos leva mesmo a um Brasil, a um mundo, a uma população erguida diante do Senhor, é
estar dentro da presença do Senhor, é o praticar a verdade do Senhor. E uma das verdades bíblicas que nos levará à morte e à morte eterna, se nós não a cumprirmos, tá? Se nós não a cumprirmos, está lá em Apocalipse, está em Gênesis, está em toda a Bíblia. É o adorar alguém que não seja Deus. É o adorar ou crer ou ter superstições ou crenças naquilo que não é Deus. Muitas pessoas costumam dizer aí no mundo, todos os caminhos levam a Deus. É terrível e ledo engano. Engana-se a si mesmo quem diz, mas eu sou bonzinho, eu sou honesto, eu sou trabalhador, eu não traio a minha esposa e eu estou indo por este caminho. Não, você só está indo pelo caminho de Jesus quando você o aceita como seu suficiente, verdadeiro e único Salvador, crê nele conforme está em João, capítulo 1, verso 12, a todos quantos o receberam e creem no seu nome, é dado-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A todos os que creem e praticam, porque não adianta crer uma fé morta, uma fé sem atitudes, uma fé sem ação, uma fé sem obras, é morta. É morta. Zelinda, querida, eu já vou deixar você participar, irmã Zelinda, do nosso vídeo. E já vou deixar, eu só vou ler pelo menos a primeira introdução aqui da nossa palavra, que está ali no livro de Êxodo. Está no livro de Êxodo. E diz assim, capítulo 20, no verso 2, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Muita gente pode estar sofrendo de grandes maldições de 4 gerações para trás e não sabe que está sofrendo dessas maldições devido aos seus pais, avós, bisavós e tataravós, que procuraram pactos, que viveram vidas dedicadas a deuses estranhos, a deuses pagãos, a Deus que não era Deus. Muitas pessoas sofrem desses pactos e vêm de geração em geração. Desculpe que eu sou um pouco atacada da rinite. Começa a primavera, vem isso. Mas assim, queridos, muitas pessoas estão debaixo de maldição. E debaixo de maldição também com as suas práticas, com as suas crenças, com as suas falsas crenças. Porque só existe um Deus, um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus, que é o próprio Deus que se fez carne, habitou entre nós, viveu entre nós, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Não se esqueçam de ler essa última parte do versículo 1 de João. O Verbo estava com Deus, mas ele era Deus. Então nós não podemos nos esquecer que só temos um Deus e ele é zeloso com a sua obra e com seu povo. Ele escolheu um povo, que é o povo de Israel, é a Jerusalém. Mas ele também nos fez aqui, aos gentios, ser estendido essa graça através do povo, através de Jesus Cristo, que hoje nós somos particular tesouro do Senhor. Nós somos o sacerdócio santo, a nação escolhida, o povo santo do Senhor. Aleluia! E ele tem zelo por este povo, ele tem ciúmes de nós, ele quer adoração exclusiva, assim como exclusivamente ele se deu por nós, um povo que não merecia, humanos que não mereciam, estávamos destituídos da graça de Deus, estávamos destituídos da presença de Deus e fora da comunhão com Deus, mas o Senhor nos trouxe para a maravilhosa graça, o Senhor nos trouxe para a maravilhosa presença dele, né? O salário do pecado é a morte, e Adão pecou, precisava de um Adão, de um segundo Adão perfeito, que é Jesus Cristo, para se dar por nós. Então ele se deu primeiro, ele amou primeiro, ele zelou primeiro, ele cuidou de nós primeiro, ele nos colocou em primeiro lugar. E o mínimo que nós temos que nos colocar é colocar a Deus em primeiro lugar na nossa adoração. Só ele é digno, só ele é digno de receber toda a honra, louvor e adoração. Aleluias! Aleluias, a palavra aleluias implica em adoração completa, perfeita e reconhecimento perfeito e total daquele a quem é Deus.
E só existe um Senhor, Jesus Cristo. A ele foi dado o nome sobre todo nome, acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o general poderoso e santo. Ele é Deus maravilhoso. Irmã Zelinda, se estiver ainda aí, dá um toque e você vai poder entrar aí ao vivo, como você havia pedido, para estar então participando do vídeo. Tá, querido? Vocês têm ampla liberdade para participar aqui e conversar dentro desse tema, dentro dessa palavra de desobediência, essa palavra de obediência para a vida ou desobediência para a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através da graça, através do sacrifício de Cristo, através da pessoa de Cristo. Então nós já acabamos de ler aqui em Êxodo, quando Deus dá as leis, os primeiros mandamentos, né, os mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos, o segundo mandamento, o primeiro mandamento é esse, ó: não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não terás outros deuses, não se encurvarás a elas. A palavra do Senhor, ela é bem clara quando ela nos fala o seguinte, sobre idolatria. O que o Senhor nos fala sobre idolatria? Vamos para o primeiro livro de Samuel. O primeiro livro de Samuel, no capítulo 15 e no verso 22. Quando ele está ali admoestando ao rei Saul, ao qual o povo tanto pediu. Eles viviam na época dos juízes. Os juízes julgavam a terra, né? E Samuel era juiz. Foi o último juiz levantado. É o filho de Ana, né? O voto especial de Ana, que ofereceu Samuel ao templo para ser criado ali. Ele foi o primeiro, foi o último juiz sobre a terra. Vindo depois dele Saul e logo em seguida Davi. E Davi já havia sido ungido, né? Mas Saul ainda continuava no reino. E ele foi, aliás, Davi ainda não tinha sido ungido, porque Saul ainda continuava como o rei escolhido que o povo escolheu. O povo queria um rei, assim como as outras nações. Zelinda, tu tem que pedir aqui pelo aplicativo, aonde nós estamos, querida. Porque senão eu não vou poder te aceitar. Pequena interrupção aqui. Zelinda, tu tem que pedir aqui. Aqui dentro das opções que estão abaixo da tua linha, aqui onde você está assistindo a live, é por aqui que você tem que pedir para participar do vídeo, tá? Zelinda é uma colega de trabalho, de obra, irmã em Cristo, congrega na IPUB, né? No mesmo local que eu congrego, ali na Rua 7, número 185, na Vila Universal, próximo a Florescente, aqui em Viamão, na 42 de Viamão, tá, queridos? Mas aqui o que o Senhor diz em relação a Samuel e ao rei Saul? Saul havia feito sacrifícios em lugar do próprio sacerdote, que era Samuel, porque Samuel era sacerdote e também juiz de Israel. E aí veio o rei Saul, né? O rei Saul ficou ali dirigindo a nação, só que chegou um momento que ele sacrificou em lugar do próprio sacerdote. Ele desobedeceu, e o pecado da desobediência é pior do que tudo. É pior do que tudo o pecado da desobediência. É abominação para o Senhor. A desobediência é pior do que o pecado de feitiçaria. E olha só o que diz aqui a palavra. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Aqui essa palavra atender quer dizer atentar para algo e obedecer aquele algo. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade e também como idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E aí, por isso, foi escolhido o rei Davi no lugar dele.
Olha só o salário da desobediência de Saul. É comparada como o pecado da feitiçaria. E olha que os feiticeiros, os bruxos, os prognosticadores, os sodomitas, os mentirosos, aqueles que praticam a feitiçaria, que consultam mortos, que consultam os astros, não herdarão o reino de Deus. É palavra dura? É palavra dura? Amém? É uma palavra que tem que ter coragem para falar? É, mas é a verdade de Deus. A verdade de Deus, ela é muitas vezes dura. Muitos discípulos que seguiam os próprios discípulos de Cristo e que estavam ao redor de Cristo, uma vez disseram, olha, o próprio Pedro falou, olha, palavras duras o Senhor tem falado, né? Que palavras duras. E o Senhor disse, Pedro, tu quer acompanhar esses outros que estão indo embora? Porque muitos discípulos começaram a parar de seguir aquele que tinha palavras duras. Eu sei que eu vou ter agora muitas pessoas se desvencilhando do meu canal. Muitas pessoas voltando atrás, até muitos parentes dando as costas, porque eu retomei a carga daquilo que é a verdade. Né? Muitos amigos, muitas pessoas vão parar de seguir a minha página, mas eu falei hoje para minha pastora, que eu preferia perder adeptos, perder pessoas dentro do canal, mas continuar falando a verdade. Se eu tiver uma alma e essa alma for salva pela palavra de Jesus, não por mim, porque eu sou missionária, pecadora, humana, igual a qualquer um. Eu não levo ninguém para o céu e nem eu mesmo posso garantir que eu mesmo me levarei para o céu. Mas é Jesus Cristo que leva, é a palavra que salva, é a palavra que cura, é a palavra que traz a verdade. Então Samuel foi ali repreendido, aliás, Saul foi repreendido pelo profeta e pelo sacerdote e pelo antigo juiz de Israel, o último juiz de Israel. Samuel teve que repreender Saul. Saul, o Senhor se agrada mais em fazer o próprio holocausto, o próprio ritual, a própria obra, do que simplesmente em apenas obedecê-lo. Muita gente está fazendo a obra, pegando muitos papéis, pegando muitos cargos, pegando muitas responsabilidades, fazendo a obra. Mas será que você está fazendo para Jesus na obediência? Porque também não adianta fazer a obra e não obedecer no teu particular. Não adianta fazer a obra e não procurar ser santo como o Senhor é santo. Não adianta fazer a obra e você não estar no jejum, na oração, na vigilância e na resistência ao diabo para que ele venha fugir de nós. E Saul não estava fazendo isso. Saul achou que era mais interessante, como o sacerdote estava se demorando, ele achou melhor, passou os dias, ele achou melhor então sacrificar no lugar de Samuel. Olha só que pecado. O pecado da desobediência. O pecado de ter a sua própria empáfia, de reconhecer a si mesmo como o Senhor que sabe tudo, que pode tudo. Não. Não. Para o Senhor o sacrifício é importante, o fazer a obra é importante, o votar é importante, o estar dentro da palavra é importante, congregar é importante, participar de todos os cultos, de todos os afazeres que tem dentro de uma obra, como um corpo, é cuidar dos necessitados e mais isso e mais aquilo, é importante? É. Mas se nós não estivermos obedecendo, de nada disso tem importância, nada disso o Senhor recebe. É como se fosse um sacrifício vazio, um sacrifício coxo, um sacrifício que não tem valor, que não foi real. Lá em Apocalipse, então, diz isso, que os feiticeiros, os bruxos, os que consultam os mortos, que são os espíritas, que reconhecem o mundo dos mortos ou acham que o mundo dos mortos existe assim, que o morto pode fazer o que quiser aqui nessa terra. Não! Foi ordenado ao homem morrer uma única só vez, está lá em Hebreus. E vindo depois o juízo. Depois ali já está o juízo. Se você foi salvo ou não foi salvo. O morto não pode nada que está aqui debaixo do sol. Ele não tem poder para mover um objeto, não tem poder para fazer nada. Os seus amores e os seus ódios morreram com ele.
foram-se com esse espírito que morreu. Ele não tem poder de te perseguir porque te odiava, ele não tem poder de te cuidar lá de cima porque ele te ama ou porque te amou em vida. Nós temos que ser esclarecidos sobre a verdade. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Todo aquele que serve a imagem de esculturas, todo aquele que se encurva diante de outro Deus, de outra imagem, ou se encurva de outros deuses que é o teu próprio eu, o teu egocentrismo, o teu egoísmo, a tua maldade, a tua falta de perdão, as tuas raivas, ao teu próprio interesse, ao teu dinheiro, a tua família, ao teu marido e ao teu filho, que está colocado em primeiro lugar antes de Deus, tudo isso é idolatria. Isso Deus não se agrada. Nós podemos acompanhar aqui, ó, na palavra do Senhor em Salmos, que é o livro que eu mais gosto, assim, é a palavra que eu mais gosto, que fala sobre idolatria, sobre imagens. Muitas imagens que nós fazemos, muitas pessoas querem identificar Jesus através de uma imagem. Alguns colocam ele lá na cruz, todo esquálido, né? Somente coberto ali nas partes íntimas, todo machucadinho. Isso é pecado de idolatria, porque o Senhor não está mais na cruz, aleluia! Ele vive e reina no templo maior lá nos céus. Ele é o sacerdote perfeito que oficia agora no templo. Ele cumpriu toda a lei. Ele não está morto. O meu Deus não está morto. Meu Deus está vivo, ele não está no madeiro ainda crucificado. Não existe uma imagem que possa se igualar. Ou um Deus menino numa manjedoura. Não, ele se tornou homem. Né? Lá na lei judaica, a partir dos 30 anos, eles eram considerados maior de idade. Ele ficou 3 anos e meio pregando a verdade, fazendo a vontade do Pai. Antes ele era sujeito aos pais dele, que era Maria, e aos seus irmãos. Né? Ele era o irmão mais velho, mas ele teve muitos irmãos e irmãs. José coabitou com Maria depois dela dar o nascimento de Jesus, e aí ela depois não se tornou mais virgem, mas antes até então ela era virgem. Nós não idolatramos a Maria, porque Maria era uma mulher igual a mim. Claro, muito mais bem-aventurada, porque foi encontrada diante de Deus como um coração puro que poderia gerar ao Jesus, ao nosso Deus vivo aqui na terra. Mas ela não é santa. Ela foi uma mulher suscetível a todos os erros que todas as mulheres do mundo podem ter. Nós não idolatramos um Jesus de cabelos castanhos com uma barba americanizada, porque ele era judeu, né? A barba dele era comprida, geralmente, os judeus usam aquela barba bem, né? Ele era mouro, ele era lá oriental, naquele calor do deserto e tudo mais, ele era provavelmente quase que negro. A pele dele não era clara, os olhos dele tão pouco azuis. E as pessoas tentam fazer imagens ou semelhanças de um Deus que não existe semelhança a ele. Ele é espírito. E o que importa é que o adoremos em espírito e em verdade. Ou seja, de toda a inteireza espiritual que nós pudermos ser e o mais espirituais para discernirmos sempre as coisas espirituais, porque a própria palavra do Senhor diz, aquele que é espiritual discerne o que é espiritual, discerne o que é espiritual. E aquele que não é espiritual vai discernir somente as coisas carnais. Assim nós o adoramos, em espírito e em verdade, porque é nessa palavra. É na obediência desses 66 livros, de capa a capa, que nós obedecemos ao Senhor. E ele, no Novo Testamento, ele resumiu esses 10 mandamentos na maior profundidade de 2 apenas mandamentos. Ama o teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todo o teu amor, com todo o teu empenho, acima de todas as coisas. E ama ao próximo como a ti mesmo. Tudo foi resumido em 2 pensamentos, em 2 mandamentos. Mas vamos ler aqui então em Salmos, para fechar aqui, né, a nossa... Paz, irmã Zelinda, voltou novamente. Vamos aqui dar mais uma resumidinha, então, aqui com essa outra palavra de Salmos.
capítulo 130, Salmo não é capítulo, o Salmo de número 135, e lá no versículo 13 em diante, o Salmo de número 135, no versículo 13 em diante. Diz assim, ó, o teu nome, ó Senhor, dura perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá com respeito aos seus servos. Os ídolos dos gentios são prata e ouro, obra da mão dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum nas suas bocas. Semelhantemente, a eles se tornem aqueles que os fazem e todos os que confiam neles. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós os que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião, que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, adorai ao Senhor, preste culto ao Senhor, viva para esse Senhor, se encurve humildemente diante deste Senhor. Cumpra os mandamentos deste Senhor, porque Ele te apresenta esses mandamentos como caminhos de vida e de morte. Ele te apresenta a vida ou a morte. Ele te apresenta o caminho da obediência, que é vida, ou o caminho da desobediência, que é morte. É a esse Senhor que tu tem que prestar culto e adorar. E ter coragem de falar dele, de dizer que a outra pessoa está errada sim. E se ela quer continuar no erro, é a escolha dela. Ela está escolhendo o caminho de morte. Amém? Assim seja, infelizmente. Muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. E agora? Vamos fazer o quê se a própria palavra diz isso? Se o próprio Deus sabe, né, quem está destinado à salvação e quem não está. E aí? Você vai escolher o caminho de vida ou o caminho de morte? O caminho da idolatria, de seguir uma imagem, ou de se encurvar, ou de confiar nela, ou de fazer até propósitos para essa imagem, sendo que ela tem mãos, mas não apalpam. Não podem te trazer dádivas, não pode te fazer nada. Sendo que ela tem pés, mas não saem do lugar, precisam que pessoas conduzam aquele andor, às vezes por procissões. A própria palavra do Senhor fala sobre procissões, que são dedicadas às rainhas do céu, a deusa não sei o quê, ao Deus não sei mais o quê, a imagens que vão seguindo pelas ruas da cidade. O Senhor abomina tudo isso. O Senhor... Interrupção de novo, porque eu fui rejeitar uma chamada e no fim atendi sem querer. Queridos, o Senhor abomina, é abominação. O desobedecer é maior do que o pecado de feitiçaria. Feitiçaria era passar pelo fogo animais ou pessoas em homenagem a outros deuses. A outro Deus que não é Deus. Isso é feitiçaria. É um pecado abominável para o Senhor, comparado à desobediência. A desobediência é comparada, no mesmo nível que a feitiçaria. Nós temos que obedecer ao Senhor, adorar a Ele unicamente. Uma imagem de escultura não faz nada por ti, a não ser ficar num canto lá pegando pó e ainda tu tem que limpar. E ainda fica escondidinho lá alguns espíritos, né, grudadinho nelas e trazendo coisas horríveis para tua casa, para tua vida. É pecado, é idolatria, é idolatrar, é confiar. Nós falamos agora, há umas 2 ou 3 palavras atrás, sobre Daniel. Que aqueles príncipes que tinham inveja de Daniel colocaram o rei Dario a escrever uma lei, um edito, na lei dos medos e persas, que não podia ser revogada, não podia ser voltado atrás, nem pelo próprio rei que assinou. E o rei assinou esse edito de que se alguém fizesse petição a outro Deus,
ou a outro homem que não fosse o próprio rei dentro daquele mês, daquele período de tempo, seria jogado à cova dos leões, e Daniel foi pego adorando a Deus, porque imediatamente a ele saber do edito, a ele saber da lei, que seria alguém lançado na cova dos leões se buscasse outro Deus, ele obedeceu. E ele foi salvo pela sua obediência. Ele não pensou na sua carne. Ele continuou abrindo as janelas do seu quarto, que davam para Jerusalém, e continuou orando, e foi pego no ato da oração, no ato da adoração a Deus. E ele foi lançado na cova dos leões, mas foi livrado por obediência a Deus. Ele continuou fazendo o que tinha que ser feito. Já ali nós temos um caso ao contrário, né? Porque Deus quer que nós façamos petições a Ele, que nós confiemos nele. Por quê? Porque ele nos criou, gente. Ele criou todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Como dizia um conhecido meu dentro de um grupo de oração, que tem vários grupos aí que eu participo de todos os estados e cidades brasileiras, tinha um que dizia assim, olha, o grandão tá na sala. Preste atenção no que o grandão tá dizendo. Ele carinhosamente chamava Deus do grandão. E realmente não há Deus maior do que ele. Não há Deus maior, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para que a terra, a natureza, os animais e os homens se curvem. A própria palavra do Senhor diz que na guerra do Armagedon, no grande dia da batalha final contra a besta manifestada aqui na terra, a igreja vem de volta, já arrebatada nos céus, ela volta com o próprio Cristo para julgar os povos e vem para ver a besta sendo destruída com todos os seus adeptos, e todo o joelho se dobrará. E todo o joelho reconhecerá e se encurvará e reconhecerá Cristo como Senhor dos senhores. Ele é Senhor, Ele é o Deus único, Ele nos criou, a Ele nós temos que prestar culto e adoração e honra e louvor, a Ele unicamente. Tudo que nós fizermos paralelamente a crenças paralelas, para Deus é paganismo, para Deus é idolatria, para Deus é pecado de desobediência, é pior do que feitiçaria. O adulterar com essa aliança divina, o adulterar com este casamento da noiva que somos nós, cristãos, cristãs, o adulterar de nós contra este Deus maravilhoso é pecado, é idolatria. Buscar coisas, prognósticos, consultar coisas que não sejam Deus. É consultar estrelas, astros, é consultar lá o paizinho de não sei quem, a mãezinha de não sei quem, é ir lá e se encurvar diante de uma imagem, é sacrificar algum animal, um boi, um carneiro, o sapo dentro da boca do bode, o bode dentro da boca do boi, o boi dentro da boca da jiboia. É isso que agrada a Deus. O desobedecer, o sacrificar a deuses e a momentos e a crenças, ou se não amar o teu filho, teu esposo, algo mais do que o próprio Deus. O não colocar este Deus criador de tudo, esse Deus que é teu pai, que é teu senhor, que é teu marido, é o teu salvador, é o teu general de guerra, é teu príncipe da paz, é o teu rei e senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá que te protege, que te cuida, não dormir
caída na live, mas espero que vocês estejam todos aí. Ficou travada, eu fiquei tentando consertar, de repente eu fiz algumas caretas, caras e bocas aí. Estava aqui orando e eu dizendo, Senhor, não dormita mesmo, Pai. E é para a honra e para a glória dele que eu estou aqui trazendo a palavra do Senhor. Querido, querida, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Foi falar dessa frase para Saulo, na estrada de Damasco, quando ele caiu pelo poder da glória de Jesus que se manifestou a ele. Quando ele estava lá com cartas dos magistrados, e ele era um grande general de Roma, e estava ali zelosamente achando que tinha cuidado de estar cuidando da própria fé dele, e zelando por aqueles cristãos, aquele povo diferenciado que estava lá pregando Jesus, e ele achava que estava certo e começou a persegui-los, e queria matar todos os cristãos. Ele foi impactado pela presença de Cristo, e Cristo disse para ele essa palavra: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar no português é teimar, é voltar à carga, é insistir o tempo todo na mesma coisa. E aí você está insistindo contra os aguilhões. O gado que é conduzido com pequenos chicotes, com cordas, e na ponta das cordas é com ossos e latas e ferros e metais, que vai lá e dá puxada no boi lá ou na manada e machuca para fazer ele entender. Será que nós vamos ter que nos machucar para entender que idolatria é pecado diante do Senhor? Que o cultuar outros deuses e imagens é pecado diante do Senhor? Será que nós temos que nos machucar mais tempo e protelar e procrastinar diante da palavra da verdade e não obedecer e sermos desobedientes, porque a desobediência é comparada ao pecado da feitiçaria, que é a maior abominação. Naquele tempo antigo, a feitiçaria era passar os filhos a Deus Moloque, passar os filhos ao fogo em sacrifício de outras coisas. Será que nós vamos continuar nessa desobediência, que é pior que feitiçaria? Vamos continuar como a noiva infiel que vai continuar traindo o seu Senhor? Ou nós vamos nos converter à palavra da verdade e a verdade nos salvará? Amém? Eu quero deixar essa reflexão aqui da noite, queridos, fazendo uma oração a nós, a mim, porque é a espada de dois gumes, né? Corta para lá e corta para cá. O Senhor fala comigo enquanto eu falo com o povo dele, com o nosso povo, conosco mesmo, né? Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, neste momento eu quero te apresentar a todo que assiste essa live, a todo que vai ser atingido por compartilhamentos que esse povo vai fazer, a todos que vão lá no canal do YouTube se inscrever ou assistir outros vídeos, a toda a palavra gravada por mim desde 2017, a todas as palavras que foram lançadas na rádio web Cultural Porto Alegre, onde meu irmão era o diretor, pai, e eu fazia aqueles programas já desde 2014, bem antes, 2012. Senhor, todas as palavras que foram lançadas pela minha boca como profeta, como evangelista, como missionária, como mulher de Deus, eu quero te pedir, Senhor, que a todos que ouvem essa oração sejam atingidos pelo temor ao Senhor. Sejam atingidos pelo amor profundo de Cristo e sejam alcançados pela tão maravilhosa graça. A graça que liberta, a palavra que liberta. Que Cristo venha alcançar as nossas vidas com um sentimento verdadeiro de humildade e nos humilhemos diante de Ti, Senhor, para largar todas as práticas, a tudo aquilo que desagrada a Tua palavra, que desagrada ao Senhor. Nas pequenas e nas grandes atitudes que desagradam ao Senhor, que nós possamos voltar atrás e retirar os nossos ídolos, os ídolos do nosso coração, os ídolos da nossa adoração pagã, seja o que for, Senhor, que haja dentro das nossas gavetas, das nossas portas de armários, dentro das nossas paredes. Pai, tudo aquilo que há no escondido, em que ninguém sabe, mas só o Senhor sabe,
tudo aquilo que é feito na internet, nos vídeos que são vistos, nos filmes que são assistidos, nas palavras que são ouvidas, nos grupinhos de WhatsApp ou no Instagram. Ô Pai querido, Pai amado, vai colocando a tua mão, vai derramando sobre o Messenger, sobre os telefones celulares, sobre os contatos que as pessoas têm. Tudo, Senhor, vai colocando a tua mão, vai limpando todo tipo de adoração, de idolatria, de tudo aquilo que não pertence a ti. Seja até um pai que ame mais o trabalho do que a própria família. Seja o amor ao dinheiro. Seja o apegar-se a coisas que não deve se apegar, a pessoas que não deve se apegar, mais do que a ti. Mas devemos amar e respeitar as pessoas com certeza. Pai querido, Pai amado, vai de encontro a todas essas vidas agora. Vai de encontro a todos os meus ouvintes agora. Seja uma alma que seja, Pai, mas que seja salva pelo poder do teu evangelho. Para muitos o poder do evangelho é vergonha. Mas a própria palavra do Senhor diz, os tímidos, os medrosos e aqueles que desonram a Deus e não honram a Ele, e que não assumem a palavra da verdade e é Jesus, o Senhor se apartará deles, colocará eles para a esquerda. Paizinho querido, que nós não sejamos achados como servos relapsos e relaxados, não fazendo a tua obra, não praticando a tua palavra e não sendo obedientes. Que nós sejamos sim encontrados, Pai, como obreiros praticando a tua verdade. Em nome do Senhor Jesus eu entrego essa live, eu entrego este momento na tua presença, para a honra e para a tua glória e para o teu louvor, para que o teu nome apareça e o nome da missionária Elizabeth diminua. Mas que o teu nome apareça como salvação na porta daquele que todo crê em ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Fica na doce paz do Senhor Jesus, querido. Amanhã tem mais aqui no canal Momentos Preciosos. Vai lá no meu YouTube, se inscreva, compartilha, passa para outras pessoas para se inscreverem também. O link está aí na descrição também. Reflita nessa palavra. E amanhã de manhã tem mais pãozinho quentinho vindo do céu dentro dos Momentos Preciosos. Amém?